Doutor, me chamou a atenção, ouvindo uma fala sua num outro fórum, uma questão que o senhor coloca sobre a vez, não é, das mulheres invisíveis, das mulheres que já estão vítimas, né, da violência, muitas vezes seguidamente, não é, ou por anos, e de várias formas, até como uma maneira do senhor poder contribuir para a nossa formação. Você poderia trabalhar esse assunto conosco, assim, dessa configuração da violência, não é? Porque me parece, muitas vezes, que está longe de nós, educadores. Não, mas nós somos mulheres, também nós, certamente, entre nós, não é? Há muitas de nós que sofrem violência e que muitas vezes podem estar nesse grupo, não é? Da invisibilidade, ou no grupo que ainda não conseguiu encontrar uma rede de proteção capaz de apoiá-la. Então, também conhecer melhor, mais profundamente o assunto, nos motiva internamente, doutor Mário, a constituirmos uma rede de proteção também capaz de apoiar outras mulheres, né? Queremos ser mulheres que alavancam outras mulheres, queremos ser mulheres que impulsionam outras mulheres, né? Queremos e precisamos dessa sua orientação. Você poderia abordar esse aspecto conosco, por gentileza? Claro, sem dúvida, é um prazer. O Instituto Maria Galvão, ele trouxe alguns dados que hoje, lá conversando com os colegas da saúde aqui do município, eu coloquei o seguinte: uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos no Brasil, né? Esse é um dado que a gente tem que levar em consideração, achando que aquilo está distante de nós. Mas veja só a questão: a cada 10 minutos, uma menina ou mulher é estuprada no nosso país. É muita coisa, né? Ainda que nós falamos em um país com dimensões continentais, esse número é alarmante, e é alarmante porque isso é a ponta de um iceberg. Aquelas que denunciam, nós temos esse número. E aquelas que não denunciam, e que é a grande maioria, 80% não denuncia essas práticas abusivas por várias questões. E aí eu trago a invisibilidade, que ela tem 3 níveis. A doutora Flávia, que é médica e professora da USP, na Faculdade de Medicina, eu tive o prazer de ser aluno dela lá na faculdade, porque eu não fiz mestrado na USP na área do direito. Eu resolvi fazer na área da saúde pública, exatamente porque eu entendo que as áreas hoje, a transversibilidade que a Babinska disse, né, a questão da transversal, do conhecimento transversal, ela é hoje temática na educação e importantíssimo. Não dá para você ter uma formação apenas, né? Nós temos que conhecer e ter conhecimento de áreas, porque as soluções acabam passando por várias áreas. Mas falando sobre a invisibilidade que a doutora Ana Flávia falou e trouxe essa visão dela, nós temos 3 níveis de invisibilidade. A primeira invisibilidade é a mulher que não consegue enxergar que ela é vítima de violência, porque ela não enxerga a própria violência, porque ela não entende que aquilo é violência, exatamente porque ela acha que aqueles comportamentos violentos são naturais. O homem age assim mesmo, né? Ele é bruto, ele é uma pessoa ogra, ele age dessa forma, né? Então a invisibilidade, primeiro está aí, ela não se enxerga enquanto vítima de violência, né? Mas ela está sofrendo a violência, ela está sofrendo as consequências dessa violência. Se ela não tivesse consequências para essa invisibilidade, para essa situação, a invisibilidade dela seria uma bênção. Mas o problema é que a violência, quando não é percebida, ela é sentida também. Então, daí ela tem consequências para ela, na questão do estresse, na questão de outras consequências do âmbito psicológico, né? Uma violência psicológica, muitas vezes, você não consegue observar de plano. Então, ela não percebe que ela é vítima de violência.
Só que, num segundo momento, a partir do momento em que ela descobre-se e enxerga essa violência que ela está sofrendo, ela tem vergonha. Então, a vergonha é o segundo estágio, é o segundo elemento que impossibilita ela ser visível para todos, porque ela tem vergonha de ir numa delegacia, tem vergonha de contar para os outros que sofreu uma violência verbal, ou física, ou sexual, e ela acaba agonizando sozinha. E nós temos um terceiro nível de invisibilidade, que seria quando ela resolve, então, contar para alguém e essa pessoa não acredita nela. Pode ser familiar, pode ser um amigo, pode ser órgãos do Estado, né? Chegar na delegacia, a delegacia falar, mas isso só, ele não fez nada. E eles começarem a ridicularizar, inclusive, aquilo que ela está indicando como violência. Então, esses 3 níveis faz com que essa mulher ela seja subjugada ainda mais. Ela tem que ultrapassar essa situação de invisibilidade, e isso nós chamamos de rota crítica, né? Porque ela tem que passar por todas as transformações internas e externas, além de ter que suplantar alguns obstáculos impostos pela sociedade, seja porque deixa ela envergonhada, seja porque inibe a sua ação junto aos órgãos públicos. Então, nós temos essa situação. Agora, se me permite, a Babinska colocou um ponto muito interessante, que é a questão de nós estarmos, aparentemente, em lados antagônicos, tendo em vista que eu trato mais da repressão, enquanto que há uma construção na educação acerca de algo não violento, né? Eu trabalho, então, dando a violência como resposta àquilo como necessário, enquanto que a educação traria algo de não violento, vamos dizer assim. Na verdade, o direito, ele também tá se transformando, né? Por exemplo, muito se falava de que a pena, né, que é dada pelo juiz, ela tem um conteúdo de vingança, né? Ele busca vingar a pessoa, porque senão ela se vingaria sozinha, e seria olho por olho, né? E cada um resolvendo da sua maneira. Mas não é só isso. Daí começou a ter a ideia, inclusive com a lei de execução penal, a respeito de fazer uma ressocialização daquele ofensor, daquele autor da violência. O problema é que isso ficou ainda lá atrás, porque o problema é que muitas vezes, quase todos aqueles que estão ali na frente do juiz, num processo criminal, eles sequer tiveram uma socialização. Então, é estranho você falar em ressocialização quem nunca foi socializado. Então, nós estamos entendendo hoje em dia que a educação é um remédio absolutamente imprescindível. Então, por quê? Porque não adianta você dar penas altas ou colocar na cadeia pessoas que jamais tiveram um senso daquilo que não deve ser feito, do não de ser, né? Do dever ser. Então, como que você vai falar que vai ressocializar uma pessoa que jamais teve uma socialização, jamais foi educado? Então, eu acho que agora nós vamos partir, por isso que veio as penas alternativas, né? Que é pena de multa, pena de trabalho, né? Além daquelas penas corporais, que seria a prisão. Mas eu acho que isso também já ficou para trás. Nós estamos num outro momento em que nós estamos buscando uma efetividade e nós estamos tendo que trabalhar em conjunto, né? A sentença, ela não é suficiente. Então, por exemplo, nós trabalhamos com grupos reflexivos, né? E dentro dos grupos reflexivos, que é uma das medidas protetivas que o juiz da violência doméstica pode dar, nós temos 2 tipos de grupos reflexivos. Um que trata de forma da educação, que é falar sobre masculinidade, que é falar sobre violência. Então, acaba sendo uma questão de educação, e nós temos uma outra situação de grupo reflexivo enquanto intervenção psicológica, intervenção de tratamento, que aí é uma outra situação e que, por exemplo, o judiciário não cuida. Ele faz essa distribuição
dessa prestação para outros órgãos da saúde. Perfeito. Então, é encaminhamento ao CAPS, encaminhamento ao Alcoólatras Anônimos, mas nós, no direito, buscamos agora, por exemplo, os grupos reflexivos como forma de educação. Muito, então, olha... essa comparação que parece que, doutora Babinska, que nós estamos chegando muito perto de uma solução mais unânime. Sim, doutor, e inclusive faz aí uma divisão, né, daquilo que se torna uma patologia, na verdade, e daquilo que, enquanto formação para esse homem agressor, vocês podem dar como encaminhamento para que ele ressignifique a própria vida, a própria família, né? E ainda assim a educação, ela está nesse contexto, e a gente, com a implementação da alteração da LDB, e isso no currículo da escola, a ideia é que nem se chegue lá, né, na própria formação desse menino, no currículo dele escolar, pela transversalização, por meio da discussão disso na escola, trazer isso para a escola, isso já se torna uma formação para ele, para que não precise, lá na ponta, lançar mão disso quando isso já está instituído dentro do ser. É bastante interessante. E que bom, né, que o judiciário também se abriu para isso, né? Porque nós acompanhamos as ações de medidas protetivas e sabemos, infelizmente, pelos índices, que realmente muitas vezes elas são insuficientes e é preciso lançar mão de outros mecanismos. Então, as pessoas também estão pensando sobre isso e, principalmente, o que a gente vê de bem bacana é acreditando nesse ser humano e nessa transformação, né? Porque muitas vezes nem ele próprio tem essa consciência. É por isso que os meninos e meninas estão conosco e a gente, enquanto educador, tem que continuar acreditando e investindo nessa formação. Pegando um pouco esse caminho, doutor, queria fazer mais uma provocação para ambos. Construindo valores, vocês podem colocar esse slide para mim, que é o próximo. Construindo valores e atitudes de respeito ao longo da infância. Para nós, educadores, né, em especial o Currículo Municipal de São Bernardo do Campo, trata do tema valores, atitudes, procedimentos, né, de uma maneira muito, muito primorosa, dentro do que se chama hoje, doutor, a construção da proposta curricular, né, a partir de um arcabouço maior chamado Base Nacional Comum Curricular, né? Na Base Nacional Comum Curricular, um dos grandes avanços foi justamente haver a inserção de competências e habilidades de caráter relacional, né? De relacionamento intra e intergeracional, para que, ao longo da formação da infância até a idade adulta, se possa tratar dos temas como igualdade, como respeito à diversidade, como pluralidade de ideias, né? De maneira real dentro do currículo, não só no debate. Mas é claro que, para isso, é sempre necessário, em temas tão sensíveis quanto este, que é o tema da violência contra a mulher, né? Que nós também trabalhemos os nossos educadores, os nossos professores e os profissionais da educação também da sua perspectiva de construção, não é? Porque muito das falas que o senhor trouxe me chamaram a atenção para questões como, não é? Aceitar as atitudes agressivas ou violentas, não é? Por conta do gênero. Então, não, tudo bem, isso ele pode porque ele é menino, porque ele é homem, você não pode porque você é menina. Então, essas questões, doutor, elas a partir dessa nossa discussão, elas se transformarão em mais trilhas formativas, justamente da necessidade de entendermos o quanto nós, educadores, somos modelo, referência, né, ao longo da escolarização das crianças, mas que muito do nosso conjunto de valores, né, também se expressa na nossa profissão docente. E muitas vezes, né, nós temos que refletir e tocar nessas questões de maneira
profissional, mas de maneira bastante assertiva. Até porque, quando o senhor traz a questão dos grupos reflexivos, né, e o tema da violência doméstica na perspectiva da educação, isso vem para a escola de uma maneira muito forte, porque as mulheres, as famílias, né, as crianças trazem isso para nós. E isso nos impacta profundamente. Então, veja, o que eu quero colocar aqui nesse bloco aqui de conversa é falar um pouco dessa construção de valores, né, dos nossos valores para os valores que nós queremos para uma sociedade mais ética, mais justa, mais humana, mais igualitária, mais capaz de promover, não é, educação para meninos e para meninas, de maneira que eles se emancipem em suas vidas, não é? Cresçam e tenham a sua profissão, sejam educados ao longo do processo, não deseducados, não é, doutor, como o senhor bem colocou, não é? Sejam educados no processo um processo formativo. Então, gostaria que vocês pudessem abordar um pouco dessa temática, que é construindo valores e atitudes de respeito, não é? E aqui de respeito na linguagem, de respeito na questão da comunicação verbal não violenta, de respeito em relação, não é, às diferenças ao longo da infância. Como é que vocês veem esta questão? Bom, a princípio, eu tenho uma situação bastante peculiar pela profissão que eu escolhi, porque o juiz, ele tem que se colocar numa posição de imparcialidade para aferir as questões que são postas, os fatos que são trazidos a ele para julgamento. Nessa situação, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito banal, mas que aconteceu comigo logo no início da minha carreira. Eu já tenho 25 anos de magistratura, e lá no começo, quando eu era juiz substituto em Araçatuba, veio um pedido do Ministério Público para suspender os rodeios na região de Araçatuba. E eu, como juiz substituto, eu falei assim, olha, eu não gosto, sinceramente, eu particularmente não gosto de rodeio, né? Eu não gosto nem de andar a cavalo, mas eu tenho dó dos animais, eu acho que não tem muito sentido a gente bater com um chicote no outro ser, né? Ainda qualquer ser vivo, eu não acho que deve ter esse tipo de violência. E eu acho que, sinceramente, eu achava que o mundo ia ser muito melhor sem rodeio, né? Sem colocar o CEDEM, mas existia uma lei estadual paulista dizendo do uso do CEDEM. O CEDEM é uma lã que você coloca junto à sela, perto da barrigueira do cavalo ou do touro, né? Para que ele faça cócegas e isso estimule ao animal a pular, a sair pulando e tudo mais. E eu falei o seguinte, olha, veja, o rodeio em si, ele tem até uma disciplina própria, autorizando para que o animal não seja machucado. Então, existe aí um consenso do legislativo acerca daquilo que é, até onde vai a violência, até onde a gente pode colocar uma violência contra um animal. Então, por exemplo, na minha visão, seria violento você fazer um animal puxar uma charrete, né? Mas isso é o meu valor. Isso eu vou impor como meu valor, como norma, eu vou falar numa sentença isso, e daí vai ser a ditadura da toga, é o que eu acho que deve ser. Então, mas existia uma lei, então ela foi fruto de um poder legislativo que ele emanou e fez leis dizendo que havia um limite, mas que até certo ponto poderia ser imposto algum desconforto para o animal, para ele servir de picadeiro para o deleite daqueles que estavam assistindo. E eu falei que se há uma necessidade, se isso não é mais aceitável, que se mude a lei e que os deputados venham e mudou. E eu coloquei isso na sentença, né? Falando que eu autorizava e que o mau uso do CEDEM
é que deveria ser coibido através da polícia, através dos órgãos públicos, mas de antemão eu não poderia falar que alguém estaria fazendo mau uso desse instrumento, né? Isso mostra que a gente, enquanto pessoa, e essa sentença foi mantida, tal, até que no meio desse trânsito em julgado, desse processo, curiosamente, não sei se eu tive alguma influência nisso, porque saiu na televisão, saiu no rádio, saiu nos jornais a decisão, mais para frente essa lei foi revogada e foi alterada, e hoje não se admite violências contra os animais de nenhuma forma. Não adianta você colocar nenhum tipo de utensílio fazendo com que o animal pule. Mas, de toda forma, eu acho que a gente tem que sair e tomar cuidado com essa imposição de valores. Na hora que nós falamos de valores na educação, nós temos que entender que é o respeito, é o não julgamento das pessoas, né? Então, eu acho que nós falarmos em valores estanques, como algo que não se muda no tempo, eu acho complicado. Mas trabalhar valores de respeito enquanto dignidade da pessoa humana, em evolução, em aprendizado, em pessoa ainda aprendendo, e eu acho que aí a gente chega muito perto do conceito de violência. Ou seja, violência é tudo aquilo que inibe a liberdade da pessoa no seu desenvolvimento. Isso é violência, porque nós temos violência no nosso dia a dia, cotidiano. Por exemplo, estudar, né? Você ter que ficar numa cadeira durante 4 horas estudando, é uma violência que você mesmo impõe ao seu corpo, à sua pessoa. Mas isso é uma violência admitida dentro de um escopo maior, que é o aprendizado, que é a formação, que é a evolução, né, do nosso espírito. E isso tudo tem, então, esse aspecto da violência. Mas a violência não querida é aquela exatamente que inibe a pessoa a ser o que não é. Ou inibe a pessoa a ser o que, não, o que deveria ser, o que gostaria de ser. Então, por exemplo, violência de gênero. O que é violência de gênero? É impor aquele molde, aqueles estereótipos para determinada pessoa que não se encaixa neles. Então, por exemplo, a mulher, ela deve cozinhar, ela deve cuidar dos filhos, ela deve se voltar toda para casa, para a proteção, para a saúde, cuidar do outro, quando, de repente, uma mulher, ela não se vê assim, não consegue, ela não é daquele jeito. Ela é de outra forma participativa, ativa, mas de outra forma. Não com zelo, cuidado, ela nem gosta de cuidado, jamais seria uma enfermeira, por exemplo. Então, impor isso para essa mulher é uma violência de gênero. Assim como impor também a um homem que ele não chore, que ele seja forte, que ele lute contra um leão, né? Isso não é admissível, porque ele, por exemplo, eu nunca fui um defensor da violência, eu jamais seria lutador de sumô ou de qualquer outro tipo de esporte, porque eu não levo jeito para isso e não faz parte do meu ser. Você me obrigar a isso, você está me obrigando a algo a ser o que eu não sou. Isso é violência, e violência de gênero. Nossa, doutor, que colocação, muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que essa a sua fala, ela elucidou muito aqui para nós, não é, Babinska? Você pode complementar, por favor? Sem dúvida. O doutor está falando bastante essa questão da aplicabilidade da lei e também da maneira como nós olhamos para essa lei, né? E para os educadores, para nós que somos da carreira da educação, nós temos a lei magna, né? Que é aquela que nos instrui, que é a LDB. E acho que é importante disso que o doutor está trazendo a escola, ela precisa ser esse espaço de acolhimento, né? Exatamente. Enquanto instituição que acolhe essa diversidade e essas diferenças. Quando a nossa secretária cita a questão da Base Nacional Comum Curricular e que trouxe as competências socioemocionais à luz disso, é justamente para que as escolas sejam instituições que não trabalham só na lógica da disciplina, da compartimentalização das disciplinas, né? E sim que ela também seja um espaço para
rodas de conversa, para diálogo. Então, o professor e a instituição, ela tem que entender, né, partindo desde a gestão escolar, né, como que eu estou conduzindo a minha equipe, como que eu lido com a minha equipe frente aos conflitos, né? Quando isso chega já na sala de aula, como que a professora lida com as suas crianças e estudantes, porque eles trazem esses conteúdos que acontecem em casa, da família. Então, nós somos balizados por uma lei maior, né, que ela foi sendo alterada para trazer esses conteúdos para o cotidiano da escola. E a instituição escolar, ela tem que ser um espaço nas relações que ela estabelece como modelo para essas crianças, porque o professor pode ir para a sala de aula, pegar a melhor história, pegar o melhor texto, conversar com as crianças, mas se ele não respira esse clima organizacional que traz o respeito, que traz a diversidade, que traz não alterar a voz, né? Ouvir o outro, ter posição de escuta, esse clima organizacional está instituído e os professores, os profissionais absorvem e chega também na criança. Então, é algo bastante complexo que vai se tecendo essas relações. Eu vejo essa relação com o que o doutor Mário está trazendo para a gente, né? Para a gente prestar atenção no cotidiano da escola, o que é esse acolhimento e o que realmente é essa violência, né? Às vezes você pedir para uma criança ficar quieta e prestar atenção na aula, naquele momento para ela, dependendo do que ela está vivendo, para aquilo naquele momento pode ser até mesmo uma coisa que não é tão construtiva. Então, eu acho que esse olhar amoroso, né, que o professor tem que ter para com as suas crianças e seus estudantes, observando sempre se essa cultura não violenta está presente no cotidiano das suas atitudes. Acho que é isso. Eu gostaria de já encaminhar a nossa webinar para as considerações finais, não é? Bastante conteúdo tratado aqui hoje, mas queria fazer uma última ponderação. Doutor Mário, o senhor nos provocou aqui a repensar algumas coisas. E é bem importante isso. Eu vou chamar a Rosinha. Rosinha, por favor, entra na sala. Obrigada, Rosinha, porque a Rosinha é a nossa diretora de formação, né? Aqui ela quem é a grande responsável por propor a política de formação e estabelecer aqui os percursos e as trilhas, né? Junto com uma equipe bastante grande que ela coordena. Mas, Rosinha, eu acho que dessa conversa aqui de hoje, a contribuição fica na questão do entendimento mais aprofundado, não é, do que é a questão da educação para o respeito, né? E talvez associar mais fortemente, doutor Mário, se o senhor me permitir, aqui na perspectiva pedagógica, respeito ao conceito de violência, que é tudo que inibe a pessoa de ser o que ela não é. É isso, doutor? Sim, sem dúvida. Eu acho que, inclusive, impedir de desenvolver o seu máximo, né? A pessoa que tem tolhida a sua trajetória de conhecimento ou inibida na sua vontade de crescimento, isso é violência também. Então, isso a gente vê muito nas questões das mulheres, né? Quando elas são impedidas de estudarem, de completar o EJA, né? De estudar à noite. Então, nós verificamos essa situação porque a pessoa tem medo que a pessoa instruída acabe tendo vontade própria. Então, é uma forma de você calar a pessoa, você inibir ela de se aproximar do ensino. Então, eu acho que, eu concordo com vários juízes que já pensam dessa forma, o nosso grande instrumento para a modificação, para sanar essa questão da violência é a educação. Não podemos sair sem esse conceito. E a questão da violência de gênero, ela passa também por uma outra questão, né? Que a gente estava falando de valores também, né, Silvia? Exatamente. Eu acho que o não julgamento, né? Por exemplo, dizer que assim, a mulher gosta de apanhar, por isso que ela volta. Não, ela está vivendo um ciclo de violência doméstica. Como é que você vai falar para ela, não, você gosta de apanhar? Ninguém gosta de apanhar. Começa por aí,
né? Eu ouvi isso até de policiais, né? Dizendo, ah, mas ela gosta de apanhar sim, doutor. Não, é só porque ela chama várias vezes, não quer dizer isso, né? A mesma coisa da criança. Talvez ela esteja querendo dizer outra coisa a não ser aquilo que você está ouvindo. Às vezes a criança com seus símbolos, né? Aí vai Pierre Bourdieu, vai outros tantos sociólogos a respeito da linguagem. Talvez ele esteja querendo dizer que algo não está bem na sua casa, que ele quer ficar na escola, que ele foge, ele sai correndo, né? Ele acaba sendo mais. Não, porque ele não quer sair daquele ambiente que ele se sente acolhido. Talvez ele não tenha o mesmo acolhimento na sua casa. E aí nós temos que trabalhar a interseccionalidade, né, das matérias e dos ensinamentos, porque talvez há uma necessidade de um trabalho de aproximação, por exemplo, da saúde, para ver se está tudo bem lá naquela região onde ele mora, e assim por diante. Nós temos que trabalhar em conjunto, essa que é a verdade. Juntos somos melhores do que separados sempre, não é, doutor? Esse é o lema aqui da educação. Que bom. Na nossa razão de ser, nós confirmamos isso o tempo todo. Juntos, nós somos muito melhores do que quando nós estamos separados. Nós pensamos melhor, buscamos melhores estratégias para resolver os problemas, construímos soluções de maneira mais adequada, mais sensível, não é? Mais singular e menos padronizada. Então, quero agradecer a sua presença, doutor Mário, os ensinamentos e a sua abordagem didática realmente nos deixa claro que o senhor é um excelente professor. O senhor traz de uma maneira muito clara, muito simples, né, conceitos bastante complexos. Então, agradeço a sua participação. Quero aqui já propor para que a Babinska, junto ao Conselho Municipal de Educação, já comece a pensar, não é, num parecer mais claro sobre essa questão das competências socioemocionais dentro, não é, desse escopo formativo, em especial essa relação de valores, atitudes, não é, e respeito, já mais próxima do conceito que o doutor traz aqui para nós. Eu acho que isso foi um ganho aqui para a educação, né? As nossas equipes irão refletir sobre isso. E para você, Rosinha, que eu quis que você voltasse aqui para a nossa sala, você sempre nos recebe tão bem aqui nesse espaço virtual de formação, mas também te desafiar. Eu acho que temos aqui, não é, bastante trabalho pela frente para pensar. Agora, doutor Mário, vamos pedir a sua ajuda para pensarmos em talvez um módulo inteiro sobre esse tema, e não só um percurso, como nós estamos fazendo aqui. Esse é um percurso que tem 4 pequenas trilhas, né? Mas vejo já da necessidade de nós aprofundarmos e trazermos já um módulo mais completo, não é? Talvez de um X de horas, para que todos nós possamos estar minimamente formados, refletindo sobre o assunto e em processo de mudança permanente, não é, doutor Mário? Acho que o senhor traz isso, e é isso que me chamou bastante atenção. Também é muito importante que nós saibamos, não é, o potencial que nós temos e quem nós somos, não é, frente e qual o nosso papel frente ao combate contra a violência, em especial esta que está sendo abordada hoje, que é de gênero. Essas foram as minhas considerações finais. Eu gostaria de passar a palavra, então, para a Rosinha chamar as considerações dos nossos convidados. Rosinha. Antes de chamar os convidados, queria dizer que concordo com você. Acho que a discussão apresentada aqui ampliou muito as possibilidades e as urgências que nós temos de discussão sobre essa temática que é tão relevante, né? E com certeza daremos continuidade numa trilha aí mais potente, mais aprofundada. Então, já agradecendo, doutor Mário, eu gostaria que o senhor trouxesse, então, suas considerações finais sobre essa temática tão importante. Claro. Eu recebo muito material advindo das escolas. Infelizmente, a violência sexual, ela muitas vezes é abordada na própria escola.
a importância das aulas em que se faz a reflexão sobre os comportamentos sexuais está sendo enriquecedora, porque as crianças acabam denunciando violências sexuais que são cometidas com 6, 7 anos, só ali aos 13, 14, 15 anos. E isso está chegando no judiciário, nós estamos dando ênfase a esse tratamento, fazendo depoimento especial, que também é uma questão bastante importante, para não revitimizar essa vítima, que já é tão dura, né? A gente estava falando das invisibilidades. Então, nós estamos aqui à disposição, o Poder Judiciário, e como um todo, e eu particularmente dentro da minha área, que é da violência doméstica, também estou aqui à disposição da Secretaria, quando tiver necessidade, nós estaremos conversando e participando daquilo que vocês projetarem. Eu só gostaria de deixar uma frase aqui, que foi uma colega minha que fez, a doutora Tatiane, ela falou dessa frase, e eu acho muito interessante, e eu gostaria de repetir aqui. Não existe mulher que gosta de apanhar, o que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, pobre demais para ir embora. Então, essa é a minha reflexão. Grande verdade. Obrigada. Obrigada. Senhora Rosângela, suas considerações finais, por favor. Gostaria de agradecer, doutor Mário, realmente reflexões muito importantes, então, já aqui atendendo a solicitação também da secretária, me comprometo como presidente do Conselho a abordar a temática com o Pleno, né? O Conselho Municipal de Educação, ele é constituído por educadores de outras representatividades, ensino superior, instituições privadas, então, vou também sugerir ao Pleno que assistam ao webinar e possam trazer reflexões, e o meu voto é que o dia de amanhã, né, que marca aqui essa gravação, não seja realmente apenas um dia, apenas um mês, né, seja uma realidade aí na prática dos educadores, sempre trabalhando na perspectiva do respeito, de uma construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, muito, muito, muito menos violenta. Obrigada. Silvia? Bom, eu já fiz as minhas considerações, não é? Já tive a oportunidade de fazê-las, quero só agradecer esse momento e já anunciar que teremos mais encontros como esse. Muito obrigada, doutor Mário, Babinska, a Rosinha e a toda a equipe que está viabilizando tecnicamente essa transmissão. Um forte abraço a todos e a todas. Eu gostaria de encerrar, então, dizendo que chegamos ao fim dessa importante conversa sobre o papel das mulheres e ao fortalecimento da igualdade de gênero no contexto educacional, com reflexões profundas, repletas de perspectivas enriquecedoras e experiências inspiradoras compartilhadas pelos nossos convidados. Neste encontro, exploramos não apenas os desafios enfrentados pelas mulheres e meninas, mas também chamamos atenção para ações que podem impulsionar o fortalecimento da autonomia, a emancipação feminina, como, por exemplo, o da grande bandeira que a secretária Silvia citou ao início sobre as meninas nas ciências. Cada uma dessas falas nos apontam para a importância de promover um ambiente inclusivo e equitativo em nossas escolas, onde todas as mulheres e meninas possam alcançar seu pleno potencial. Desse modo, eu convido a todos à reflexão e levar adiante o compromisso de criar uma comunidade educacional verdadeiramente igualitária. Que as ideias discutidas aqui sirvam como catalisador à mudança positiva em nossas práticas educacionais diárias. Agradecemos a todos os convidados por suas contribuições valiosas e aos educadores por seu compromisso contínuo em moldar o futuro mais inclusivo e justo para todos. E, para finalizar, deixamos aqui o nosso reconhecimento a todas as mulheres da educação, que transformam vidas, não só pela sua atuação profissional, mas por serem inspirações para as nossas meninas e meninos. Muito obrigada. Até logo, muito obrigada. Obrigada a todos.